Educação inovadora. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. A evolução da medicina torna necessárias novas aprendizagens. Vamos ver como se estão a preparar os futuros profissionais de saúde na relação com os pacientes. Se tivesse de fazer uma operação e lhe propusessem que fosse conduzida por um estudante, é um debate constante este da aquisição de experiência na educação médica. Na primeira reportagem vamos conhecer um método canadiano. Estamos em Ottawa, no Canadá. O tempo urge porque surgiu uma emergência médica. Uma paciente sofreu um ataque cardíaco e está a debater-se para conseguir respirar. É este o cenário apresentado num dos maiores centros de simulação médica da América do Norte, onde tanto estudantes como profissionais de saúde têm a oportunidade de treinar técnicas de intervenção. Esta sala foi concebida para reproduzir situações reais. As ferramentas são as mesmas do que nos hospitais. Os manequins são controlados por computador para gerar interação e simular alterações bruscas no estado de saúde. O computador manipula o manequim para passar para ritmos cardíacos diferentes. Pode controlar os seus níveis de oxigênio, a pressão arterial. O boneco pode sangrar, transpirar, até mesmo chorar. Estas sessões criam uma fase intermédia que reforça o método tradicional de transitar diretamente da observação para a prática em pacientes reais. A forma habitual de aprender consiste em observar e aplicar num doente. Em teoria, é suposto adquirirmos as técnicas tão prontamente que as podemos ensinar também aos outros. Hoje em dia, com todos estes conceitos em torno da simulação e do controle de erros, a abordagem é mais direcionada para a prática antes da aplicação real. As operações ficam gravadas, o que permite reavaliar posteriormente os procedimentos. A reflexão e o debate ajudam-nos a aprender o mais possível com estas experiências. As simulações reproduzem situações de emergência, mas também permitem consolidar técnicas de cirurgia, suturação ou intubação. Neste dia, o exercício dos estudantes de medicina era recolher amostras de sangue. Treinar com modelos ajuda muito a reforçar a nossa autoconfiança. Posso aprender a administração intravenosa, por exemplo. Se fosse a minha primeira vez com um paciente, estaria bem mais nervoso. No que diz respeito à formação de dentistas, este processo tem também as suas especificidades. Mas o que fazer quando não há dentistas disponíveis? A próxima reportagem passa-se na Nicarágua, onde uma ONG espanhola encontrou uma solução. Esta é uma expedição muito especial. Mais de 20 finalistas europeus de medicina dentária embarcaram numa missão de solidariedade para voltar a fazer sorrir pessoas com poucos recursos em meios carenciados. O primeiro destino é Xixigalpa, na costa oeste da Nicarágua. Há mais de 15 anos que o médico espanhol Francisco Rojas ajuda a improvisar consultórios nas zonas mais desfavorecidas deste país e ainda do Camboja e de Madagascar. O responsável pela Associação Dentistas Sem Limites angaria equipamento e donativos por parte dos estudantes que querem participar nesta experiência e não parece faltar nenhum instrumento. Os voluntários que participam andam no 5º ano. Têm a oportunidade de ver mais de 1000 pacientes. Quando regressarem à universidade vão estar ainda mais apaixonados por esta profissão porque estão a ajudar pessoas sem recursos económicos. Para os futuros dentistas, a experiência extravasa em muito o contexto profissional. As relações criadas com os habitantes locais que ajudam trazem outro crescimento. Antes não tinha muita autoconfiança, não sabia bem o que fazer, pedia ajuda ao professor. Aqui ganhamos capacidade para decidir, pensamos por nós, adquirimos segurança para não ter de consultar ninguém. O que não significa que não haja supervisão. Os estudantes são acompanhados por Francisco Rojas e outros 3 profissionais que intervêm nas operações mais complexas.
Nunca pensei poder fazer isto. Vemos coisas que não vemos em Madrid. Aprendemos a ser autossuficientes. Mesmo que no princípio não consiga, tenho de ajudar o paciente. Não o posso deixar ir sem arrancar o dente. O tempo de espera é longo, mas os habitantes de Xixigalpa aguardam pacientemente pela vez para aceder ao que muitos pensavam ser um luxo. Toda a assistência é gratuita. Em contrapartida, os mentores do projeto pedem à comunidade local que forneça comida e dormida aos participantes durante 3 semanas. Este ano, esta missão de solidariedade alargou-se ao meio hospitalar. Alguns dos estudantes podem também trabalhar não muito longe, no hospital da cidade de León. Aí aprendem como é que os médicos gerem o atendimento de dezenas de pacientes com recursos limitados. Ao fim de 3 semanas já podem dar consultas sozinhos e fazer um diagnóstico com a presença de um médico. Eles ajudam a garantir o trabalho, a atender os pacientes, a fazer exames, coisas elementares que necessitam de pessoal. No regresso à Europa, este contacto com outras realidades pode ser determinante para a motivação dos estudantes na futura carreira profissional. Falamos agora com o Dr. Megdi Yacoub, uma das referências mundiais em cirurgia cardiotorácica e transplantes, sobre os próximos desafios que a educação na medicina enfrenta. Fomos ao seu encontro no Egito. A vida de Megdi Yacoub centra-se no coração dos outros. O seu trabalho na área dos transplantes cardíacos já foi reconhecido com vários prémios. Foi ordenado cavaleiro pela Rainha Isabel II. Este cirurgião fundou um hospital em Aswan, no Egito, onde criou a organização humanitária Chain of Hope, que presta assistência em cuidados cardiotorácicos nos países em vias de desenvolvimento. Também abriu um centro de formação onde acompanha o percurso de jovens médicos. Os estudantes têm um talento imenso. Às vezes têm mais cérebro do que o professor, mas ainda não têm uma estrutura, ainda não têm experiência. É preciso orientá-los na boa direção e dizer-lhes: vão. Há muitas ferramentas novas, sobretudo na área molecular. Isso e a medicina personalizada vão revolucionar os cuidados médicos. O seu pai era igualmente cirurgião. Megdi Yacoub estudou na Universidade do Cairo e decidiu especializar-se em cirurgia cardíaca após a morte de uma tia. Trabalhou em Londres, deu aulas em Chicago e na Nigéria. O primeiro conselho que dá aos futuros médicos é o seguinte: A relação com os pacientes é algo que é também preciso aprender. Mesmo que não se tenha recursos, é importante o médico apresentar-se e dizer: o meu nome é tal e eu vou ajudá-lo. Mesmo que não tenha todos os meios, eu vou ajudá-lo. Este é um princípio que devia reger a educação médica. Para quem é dos maiores especialistas mundiais em procedimentos complexos, como a cirurgia de Ross, para quem já publicou mais de 1000 artigos científicos, a palavra-chave continua a ser paixão. Não há operações com uma taxa de mortalidade zero, mas é disso que nos tentamos aproximar com a objetividade possível. E isso só pode acontecer se o profissional em questão tiver uma grande paixão pela sua especialidade, pela medicina, se sentir feliz com o que faz. Foi dessa forma que Megdi Yacoub salvou milhares de vidas.
É tudo nesta edição. Se quiser partilhar connosco a sua opinião sobre a educação dos profissionais de saúde, pode fazê-lo através das nossas páginas nas redes sociais. Até para a semana. See you again next week. Goodbye for now. Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar.